Olá, tudo bem? Estamos então de volta aí na nossa série de estudos, estudos curtos, na primeira carta de João. Sou o pastor Ramon, sou aqui da Igreja Presbiteriana de Baixo Mandu. Espero aí que você esteja sendo edificado e abençoado com esta série de mensagens. Agradeço aqueles que têm entrado em contato comigo, me dando aí força para continuar. Se Deus abençoar, nós vamos terminar João e vamos também para outros textos. Mas por enquanto, vamos ler. O texto de hoje é um pouco grande, um pouco complexo, então nós vamos trabalhar para terminar ele aí nesse tempo proposto. 1 João capítulo 2, nós vamos do verso 29 até o capítulo 3, no verso 6, que diz assim: Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo fale conosco em mais esse momento, em nome do Senhor Jesus. Irmão, perceba como João aqui ele vai retomar o teste moral. Ele falou sobre a doutrina, sobre a unção com o Espírito, o nosso entendimento que vem da unção do Espírito. E agora ele volta. Se você está acompanhando desde o início, você vai se lembrar que João, na sua carta, é estruturado em forma de 3 testes, Você tem um teste da vida santa ou da vida moral, uma vida moralmente santa, um teste do amor ao próximo e um teste doutrinário. O que são esses testes? São formas de nós reconhecermos o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão ele passa por este crivo destes 3 testes. O teste moral ele vai ser apresentado aqui de uma forma muito sofisticada, porque João vai reunir diversos conceitos, ele vai entrelaçar eles em duplas, de forma que o quadro aqui, eu creio que você percebeu na leitura que o quadro ele é complexo. Ele vai relacionar algumas duplas, por exemplo, os sermos nascidos de Deus com a prática da justiça. Ele vai entrelaçar a segunda vinda de Cristo com a purificação moral e também a obra salvadora de Jesus com a questão da prática do pecado. Eu espero abarcar aí o tempo necessário. Vamos direto então, vamos olhar algumas notas nesses versos. Olha como é que ele começa falando daquele que é nascido de Deus, no capítulo 2, verso 29, o último verso. Se sabeis que ele, e o ele aqui é Deus, se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. O que João está nos dizendo aqui? O que significa ser nascido de Deus, meus irmãos? Ser nascido de Deus é aquilo que na teologia nós chamamos de regeneração. O homem, naturalmente, ele jaz no maligno, ele é morto nos seus delitos e pecados, mas Deus regenera aqueles que são seus, no sentido de que faz com que eles nasçam de novo. Você vai lembrar que lá no primeiro capítulo de João, ele fala daqueles que receberam a Jesus e que foi dado a eles o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. E depois ele diz no verso 13 que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, olha essa figura, o nascer de Deus, aquele homem morto e agora ele é regenerado, ele nasce de Deus. No capítulo 3, no verso 6 de João, ele fala que aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, na conversão do homem, o que acontece é que ele é criado de novo. Olha que figura bonita.
né? O homem crente no Senhor Jesus, o ser humano que entrega a sua vida a Cristo, ele é recriado, ele nasce de novo e agora ele nasce como um filho, é lhe dado o poder de ser feito filho de Deus. Veja que interessante, o que João está fazendo aqui é dividir a humanidade. Se olha, a humanidade ela é composta daqueles que são nascidos de Deus e aqueles que são nascidos do homem. Ele está remetendo àquela guerra muito antiga, está lá desde Gênesis 3,15, né? Já é anunciado que o mundo, a vida humana seria vivida assim, nessa tensão dos descendentes da mulher e os descendentes da serpente. E aqui João está falando dos nascidos de Deus e nascidos do homem, os regenerados e os não regenerados. Mas o ponto aqui é que a característica desses que são regenerados, que nascem de Deus, é que eles andam na justiça. Olha que bonito, né? Deus é justo, portanto os seus filhos andam na justiça. O crente verdadeiro, ele vai querer cada vez mais se parecer com seu pai. E ele vai viver então cada vez mais em justiça. E João fica maravilhado com isso. Esse amor de Deus que faz com que o ser humano renasça, que seja adotado por Deus, que seja regenerado. E João meio que irrompe em alegria. E no verso 1 do capítulo 3 ele fala assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Olha como é que ele nos chama a vermos, a olharmos, a percebermos, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. João está deslumbrado com esse amor, com essa ideia de que, olha, nossa, mas Deus nos pega e nos faz nascer de novo, que coisa linda. E agora nós já não somos mais filhos da ira, nós somos filhos de Deus. João está espantado. Quantas dádivas o Senhor concede aos pecadores, dádivas que nos transformam em filhos de Deus. E tudo isso por quê? Por graça. Porque Deus é gracioso, Ele é misericordioso, não pelos méritos próprios, tanto que ninguém faz nascer a si mesmo, né? Olha essa figura, ele é nascido, Deus recria essa pessoa, tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. O apóstolo está nos chamando a também nos vislumbrarmos com Ele. Ele diz: vede, olha que grande amor, olha que coisa fantástica Deus fez por nós. Ou seja, ele está chamando você a dizer: olha, presta atenção, ser filho de Deus tem que ter um efeito prático na sua vida. Você já parou para pensar nisso, meus irmãos? Ser filho de Deus tem algum efeito na sua vida? Porque isso é grande demais. Os que são nascidos de novo vivem em justiça, vivem na justiça. E exatamente por isso, por sermos nascidos de novo e vivemos um outro padrão de vida e santidade, é que o mundo não nos entende. Olha como é que continua o verso 1 do capítulo 3. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. O mundo, e mundo para João é o sistema de valores que governam esse mundo, esses valores são diferentes dos valores cristãos. Por isso, meus irmãos, o crente, ele é sim chamado a ser diferente. Sabe, sempre que me perguntam sobre questões mais complexas, questões que são alguns tabus, por exemplo, tatuagens, bebida alcoólica, sempre que alguém me pergunta sobre isso: pastor, a Bíblia proíbe? Como é que faz? E eu sempre eu venho para isso aqui, falo: querido, mas deixa eu te perguntar, qual que é a motivação do seu coração para isso, para essa pergunta? Por que você quer viver como o mundo? Por que você quer fazer as coisas que o mundo faz? Nós somos chamados a ser diferentes. Você, pastor, que está me ouvindo, que talvez você tenha essa ideia de que a igreja precisa se parecer com o mundo. Não, meu irmão, a igreja nunca vai parecer com o mundo. Você sabe por quê? O mundo sempre vai ser inimigo da justiça a qual nós queremos seguir. A nossa vida é uma vida diferente, que desagrada ao mundo. Então nunca vai haver amizade entre o mundo e a igreja. Sabe, meu amigo crente, se você está muito tranquilo, se você navega muito bem no mundo, se você é aquele tipo crente descolado no mundo, olha, cuidado, talvez tenha algo errado com você.
Porque a Escritura diz que o mundo não nos conhece, ele não será nosso amigo, ele não vai nos ver com bons olhos, porque ele não procura a justiça que vem de Deus. Só nós procuramos viver uma vida justa, conforme o nosso Deus justo define que seja vivida. E aí João, no verso 2 do capítulo 3, ele fala de algo que nos espera. Olha que interessante, olha, o mundo não nos conhece, mas tem algo que nos espera e vale a pena. Olha o verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Ele repete isso de forma maravilhosa. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. E por isso nós aguentamos a perseguição. Por que nós... mas eu queria tanto me parecer com o mundo, eu queria tanto ser como fulano, talvez aquele influenciador digital, aquele ator de novela, eu queria tanto ser mais parecido com esses ímpios, mas o que nos leva a suportar isso, meus irmãos? O que leva um crente lá no Oriente Médio a suportar as perseguições? O que leva um crente na Angola a submeter-se e avançar diante da fome? É a firmeza na fé. O que vai fazer você não querer ser parecido com o mundo? É essa expectativa, é saber que a sua hora ainda não chegou. Não é a hora ainda de nós vivermos o nosso reinado pleno, mas ele vai chegar. Apocalipse 20, no verso 4, fala que nós reinaremos com Cristo. Mas isso ainda não aconteceu. Por enquanto, o mundo não nos conhece, o mundo não deseja. Nós vivemos essa dicotomia, não vivemos essa dupla, né? Você tem os filhos de Deus e os filhos do mundo, e eles não se juntarão. Quando isso aconteceu, meus irmãos, quando os filhos de Deus se misturaram com o filho dos homens, aconteceu o dilúvio. Né? Dá uma lida depois em Gênesis 6 e perceba ali como naquele momento não havia mais distinção entre a semente da mulher e a semente da serpente, e Deus então enxerga Noé, mas manda o dilúvio e destrói toda a carne. Não haverá, meus irmãos. Vai haver um momento onde nós seremos um único povo de Deus, mas ainda não chegou essa hora. Quando que ela vai chegar? Continua o verso 2. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. O que ele quer dizer? O fim desta luta, o fim das perseguições, o fim dessa diferença só vai acontecer no último dia, quando formos transformados. Aqui ele está apontando para aquele momento, né, quando nós seremos transformados, nos tornaremos iguais a Cristo, né, e nessa hora sim, nós seremos aquilo pelo qual nós somos criados para ser. Por enquanto, nesse momento, é um momento de suportar as perseguições, é um momento de não se amoldar ao mundo, é um momento de viver de forma diferente. Por quê? Porque o nosso rei virá, porque o retorno do rei está próximo. E essa expectativa nos faz viver vidas santas. Olha o verso 3. E assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. De qual esperança João está falando, meus irmãos? É a esperança de sermos transformados. A esperança do último dia, de quando Cristo vier e consumar todas as coisas. Quem acredita nisso, quem acredita que tem um dia de recompensa e de punição, vive uma vida santa, buscam a santidade. Infelizmente, meus irmãos, tem muitos hoje que não acreditam nisso, enganam a si mesmo. Gente que está na igreja, mas não vive vida santa. Está todos os domingos no culto, mas não se preocupa em viver moralmente de forma santa. Por quê? Porque não acredita. Pode até estar na igreja, pode até frequentar a igreja, mas não acredita que essas promessas sejam verdadeiras. Meu querido, eu quero chamar a atenção o seguinte: você acredita num dia de julgamento? Você acredita no dia que o Senhor Jesus Cristo voltará para consumar a história? Então viva como Ele te chamou a viver. Não faz sentido você acreditar num dia de julgamento e não viver conforme Cristo te chama a viver. É por isso que vale a pena sim, vale a pena abandonar desejos, vale a pena não viver como o curso do mundo, vale a pena deixar as delícias do pecado, vale a pena, porque tem um dia de julgamento,
Tem um dia final, Jesus Cristo vai voltar. O crente que não acredita nisso aqui, que não acredita no perdão, que não acredita num dia de julgamento, que não acredita em Cristo, ele não para de pecar. Ele vai continuar pecando porque ele não acredita. No fim, é incredulidade. Purificar, que João fala, não, quem acredita nisso se purifica. Essa ideia da purificação da impureza moral. Viver, são as nossas atitudes. Ou seja, esperar em Cristo, de maneira nenhuma significa cruzar os braços. Ao contrário, é se esforçar cada vez mais para ser mais parecido com o Senhor Jesus, viver uma vida cada vez mais santa, moralmente correta e digna daqueles que vão herdar o reino dos céus. Meu irmão, como que você tem esperado a vinda de Cristo, hein? Porque tem muita gente que fala que espera, mas no fundo não acredita, não espera. Porque se esperasse, viveriam a vida santa e moralmente correta. E aí agora João vai mudar o foco. Depois de ter falado que Cristo, o que ele vai fazer quando ele fazer por nós, né? Quando nos resgatar, e o efeito que isso tem nos filhos de Deus, ele vai lembrar agora o que Cristo já fez, né, no passado, e qual que é o efeito dessa obra salvadora nos filhos de Deus, né? Eu estou dizendo que é um texto complexo, estou tentando enxugar ele aqui, né? Olha o que ele fala: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Aqueles que foram criados, né, e estudaram o breve catecismo de Westminster, lembra da pergunta 14, né, o que é o pecado? E a resposta é exatamente tirada daqui: o pecado é a transgressão da lei de Deus. Ou seja, quem define o que é pecado e o que não é? É a palavra de Deus, não são as nossas invenções, né? O que é transgredir a lei, meus irmãos? Transgredir a lei é fazer aquilo que Deus, é fazer aquilo que a lei proíbe e não fazer aquilo que ela exige. Tanto um lado quanto o outro é quebrar. A omissão também é quebrar a lei de Deus. Que lei é essa que ele está falando? A lei do Senhor Jesus, resumida nos 10 mandamentos, mas toda a lei. O que isso significa, meus irmãos? Todo pecado é contra Deus. Olha a gravidade disso. Toda vez que você peca, você afronta a Deus, porque pecado é transgredir a lei de Deus. O pecado é aquele momento onde você olha para a lei e diz: olha, eu não quero isso. O pecado é aquele momento quando você olha e diz: não, eu sei que essa é a lei de Deus, mas eu vou fazer outra coisa. Em última análise, meus irmãos, o pecado é uma decisão. É você olhar para a cruz ensanguentada e dizer: olha, eu sei que foi por mim, mas eu vou fazer outra coisa, eu vou fazer o contrário. Pecado é transgredir a lei de Deus e pecado é contra Deus. Olha a gravidade. Será que você entendeu a gravidade disso, meus irmãos? É muito sério. E aí, com isso em mente, eles põem a obra de Cristo. O que Cristo fez, né? Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O próprio João disse isso. E essa foi a obra de Cristo ao nosso favor. Ele manifestou para tirar os nossos pecados. Ou seja, por isso que ele está nos chamando a uma vida moralmente justa e santa. Ele está amarrando aqui os conceitos de um jeito para nos mostrar o seguinte: olha, Cristo morreu por você, mas ele morreu para que você não viva no pecado, para que você viva uma vida santa e moralmente correta. Qual que é a consequência disso, da obra de Cristo? Olha o verso 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. E você lembra que ali atrás, alguns versículos atrás, ele falou que é o mundo que não nos conhece? Nós somos filhos de Deus, vivemos como Deus exige, o mundo não vive, ele não nos conhece, e aquele que aquele que vive no pecado não conhece a Cristo, ou seja, está no bloco daqueles que são do mundo, talvez mesmo estando sentado no banco da igreja, mas está sendo colocado no bloco daqueles que não são filhos de Deus. Quem está em Cristo não vive pecando. Isso, meu irmão, é evidência de salvação. Uma das coisas que eu posso, uma das evidências que mostram que eu realmente
fui alvo da obra de Cristo, é que o pecado passa a ser um acidente na minha vida e não algo deliberado. Hebreus, né, é um texto de Hebreus 10, é muito duro, né? Pois se viverdes deliberadamente em pecado, depois de ter recebido pleno conhecimento, já não resta mais sacrifício, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador. Ou seja, esse teste moral, o teste da vida longe do pecado, ele é talvez um dos testes mais importantes para nós nos autoavaliarmos, né? Será que nós somos filhos de Deus? Os filhos de Deus não vivem pecando, vivem uma vida santa. E eu termino com duas aplicações finais. Primeiro, lembrar isso. O crente não vive vida mundana. Não, querido. Toda vez que você pensar em algo para se alinhar com o mundo, ou toda vez que você quiser seguir o ritmo do mundo, lembre-se disso. Fala, olha, a minha vida diz se eu sou ou não crente. E se eu seguir atrás daqueles que não seguem a santa lei de Deus, eu vou fazer parte deles, da linha deles. Então não, o crente ele não deve se parecer com o mundo, de maneira nenhuma. Pense muito bem, se você tem desejos, se você tem atitudes que estão te igualando ao mundo, cuidado. O crente é chamado a viver uma vida santa, diferente e moralmente correta. Minha segunda aplicação é que o crente vive na expectativa de ver o Senhor. O que nos faz lutar para sermos cada vez mais crentes? É a expectativa e a certeza de que o Rei virá. O Senhor Jesus vem nos buscar. A obra dele foi para que nós não pecássemos mais e ele nos prometeu. Ele vai voltar. Meu irmão, meu querido que me ouve aqui, tão certo como o ar que você respira, Jesus Cristo vai voltar. Ele vai buscar os seus, ele vai castigar. Existe um dia da justiça e aqueles que viveram nessa esperança encontrarão paz, encontrarão a vida eterna em Cristo. É essa esperança que me leva a viver em honra. É essa esperança que me faz olhar para o lado e dizer, olha, o mundo está me oferecendo as delícias, mas eu espero em Cristo. Eu sei que Ele morreu por mim e eu vou até a Ele. E eu vivo conforme Ele manda que eu viva. A felicidade é uma pessoa, é Cristo Jesus. E nele a promessa de vida eterna e vida abundante. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro aí, se Deus quiser.